Estresse. Definição. Há muito tempo, estresse era apenas um termo técnico em engenharia, representando quanta carga o material podia suportar antes de romper-se. No século XIX, Claude Bernard demonstrou a necessidade da constância do meio interno para a manutenção da vida. Posteriormente, Kennon introduziu o termo homeostase para expressar a habilidade do organismo em manter seu meio interno constante. Em termos gerais, o que tais autores concluíram é que para um organismo manter uma vida sadia, cada elemento que o constitui deve permanecer dentro de suas formas e funções normais, perdendo essa normalidade quando solicitado além de seus limites. Por volta de 1936, surge Hans introduzindo uma definição do estresse no campo das ciências biológicas, diretamente relacionada às conclusões acima. Estresse é o estado manifestado por uma síndrome específica constituída por todas as alterações não específicas produzidas no sistema biológico, mesmo dizendo que essa síndrome específica é a própria homeostase. A definição acima ainda poderia parecer complexa. Por isso, preferimos conceituar estresse como sendo o conjunto de reações físicas, químicas e mentais do nosso organismo, as circunstâncias que nos excitam, amedrontam, confundem, nos põem em perigo ou nos irritam. A causa do estresse chamaremos agente estressor ou estressante. Fisiologia, a síndrome geral de adaptação. Diante de uma situação interpretada como perigo ou ameaça, apresentamos duas atitudes básicas: lutar ou fugir. Quando atacados por um animal selvagem, nossos ancestrais pré-históricos respondiam física e psicologicamente a tal circunstância, segundo um padrão de respostas denominado Síndrome Geral de Adaptação. Esse padrão de resposta desenvolve-se a partir da interpretação do perigo do cérebro, de fato, que imediatamente ativa mecanismos neurohormonais. O sistema nervoso autônomo, especialmente o simpático, exacerba suas funções. O hipotálamo envia seus impulsos à hipófise e deflagra uma verdadeira tempestade hormonal inundando o sangue de ACTH, de hormônio tireotrófico, vasopressina e, consequentemente, adrenalina, tiroxina e etc. Essas descargas hormonais determinam alterações em todo o organismo, preparando para a luta ou para a fuga. Nessa situação, o coração se acelera, as artérias se contraem nos órgãos de importância menos imediata, reduzindo-lhe o aporte sanguíneo, mas se dilatam nos músculos, aumentando sua irrigação. O baço se contrai, colocando maior volume sanguíneo em circulação. A pressão arterial se eleva, a frequência respiratória se intensifica, as pupilas se dilatam e inúmeras alterações se processam, tornando o indivíduo mais alerta e vigoroso para enfrentar a situação de perigo. O quadro apresentado desempenhou um papel decisivo na sobrevivência de nossos antepassados. A civilização moderna, porém, regida por outro código de comportamento, fez com que a atividade física se tornasse raramente e a reação apropriada às situações que nos afiguram ameaçadoras em nossa complicada sociedade. Embora não nos defrontemos no dia a dia com animais selvagens, empenhamos em nossa destruição, a resposta generalizada a estressores reais ou imaginários permanece. Podemos senti-la quando o motorista de trás toca uma buzina, quando percebemos uma desaprovação no olhar do nosso chefe ou quando lemos certas notícias nos jornais.
Não nos devemos esquecer de que não são apenas os fatos ruins os responsáveis pelo desencadeamento da Síndrome Geral de Adaptação. O prêmio da loteria, a promoção almejada, a conquista amorosa também promovem essa reação. Afinal de contas, a interpretação de uma situação, de uma mudança, seja um bem ou um mal, é muito subjetiva. Fatores do estresse. Os estressores. O número de agentes estressores é interminável. Físicos, químicos, viróticos, bacterianos, biológicos e interhumanos. Em nossa sociedade, os conflitos interpessoais constituem os estressores mais comuns e, em sua maioria, manifestam-se verbal ou simbolicamente, afetando nossa homeostase. Além disso, convém lembrar de que o homem é um animal que pode sofrer por antecipação, simplesmente através de seus mecanismos psíquicos. A cada dia de nossa existência, nos deparamos com um grande número de situações cujo potencial estressor depende da própria situação e do próprio indivíduo. Fatores de contexto ou fatores externos. Os fatores de contexto podem ser definidos como aqueles originados do ambiente em que o indivíduo vive. Ambiente esse pode variar de amplitude, consistindo em uma família, uma empresa, uma nação ou o mundo todo. Por exemplo, podemos considerar as condições de vida em termos de padrões morais e sociais, política empresarial, condições econômicas, segurança, etc. Fatores de vulnerabilidade ou fatores internos. A vulnerabilidade individual e agentes estressores é extremamente variável e constitui o fator mais importante da intensidade do estresse. A vulnerabilidade, entre outras coisas, depende da personalidade, da idade, do sexo, do nível de educação, do tipo de atividade que o indivíduo exerce e a hereditariedade. O estresse depende, portanto, da interação entre contexto, vulnerabilidade e estressor. Isso explica o porquê de um agente ser estressor para um indivíduo e não ser para outro. Estresse e doença. Como vimos, não importa se o estressor é representado por algo agradável ou desagradável. O que conta é a intensidade da demanda para o reajustamento ou adaptação do organismo. As reações bioquímicas no corpo podem ser idênticas em emoções diferentes. A repetida exposição a um estressor específico pode resultar no condicionamento do indivíduo a reagir de modo estereotipado. Tal condicionamento pode ser positivo ou negativo, aumentando ou reduzindo a vulnerabilidade ao estressor específico, bem como o limiar de reação, a tolerância e o tempo de recuperação das reações a estressores em geral. Como se vê, não é necessário que o estresse produza efeitos danosos. Os efeitos dependem apenas da intensidade da demanda em relação à capacidade adaptativa do organismo. Nossos recursos fisiológicos não são infinitos. Os efeitos do estresse tendem a ser cumulativos e cada um de nós tem um limite de tolerância individual. Quando esse limite é ultrapassado, tornamos-nos candidatos à doença. A natureza não vê limites distintos entre o funcional e o orgânico, havendo evidente interrelacionamento entre a mente e o corpo. Doenças físicas produzem alterações mentais, emocionais e comportamentais. Problemas de origem emocional de longa duração podem levar a sérias desordens orgânicas associadas a mudanças físicas, e isso pode ser constatado nas chamadas doenças psicossomáticas profundamente ligadas ao estresse. Não podemos imputar ao estresse toda a responsabilidade pela ocorrência de doenças, assim como a simples presença de um micro-organismo patogênico não constitui a única e suficiente explicação para a ocorrência de uma moléstia infecciosa.
Não é razoável supor que a exposição a uma situação estressante seja a única e suficiente razão para a ocorrência de uma doença de qualquer tipo. Todavia, estudos relacionados até o momento tornam incontestável a influência marcante do estresse na grande maioria dos estados mórbidos. Pesquisadores canadenses chegaram a desenvolver um método de previsão da ocorrência de problemas de saúde após uma determinada carga de estresse. Foi elaborada uma lista de 43 eventos comuns na vida de qualquer pessoa e a cada um deles foi conferido um determinado número de pontos, representativo da quantidade de adaptação requerida na vivência da situação. Esta lista é chamada Escola de Holmes. O número de eventos, consequentemente, o número de pontos acumulados por um indivíduo num período de 12 meses, mostrou ser bastante significativo na previsão da instalação de uma doença e na sua gravidade. Essencialmente, chegou-se à conclusão de que 80% das pessoas que obtêm mais de 300 pontos no teste são acometidas por alguma doença nos 12 meses subsequentes. Os 20% que escapam devem isso à sua capacidade inata ou adquirida de manejar o estresse. Outro fator interessante diz respeito a certos padrões, a forma como as pessoas respondem ao estresse excessivo. Ainda não está esclarecido o porquê de que os indivíduos reagirem ao estresse de modos diferentes, mas os fatores de vulnerabilidade parecem ter forte relação com os sintomas e sinais desenvolvidos. Muitos desses sintomas e sinais podem ser detectados por simples observação do comportamento do indivíduo ou se traduzir através de queixas. As pessoas que respondem com um padrão cardiovascular podem apresentar enxaquecas, cefaleias, palpitações, mãos e pés frios e úmidos. Tais indivíduos têm alta propensão a doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial e problemas coronários. O padrão gastrointestinal é representado por problemas digestivos, tais como diarreia, náusea, vômitos, pirose, disfagia, aerofagia, meteorismo e etc. São indivíduos predispostos a úlceras e colites. O sistema urinário também responde ao estresse. Se a pessoa não é portadora de doença orgânica e frequentemente vai ao banheiro para urinar, provavelmente encontra-se em estresse. O padrão muscular é muito comum, posto ser constituinte básico da reação primitiva de luta e fuga. Quando em estresse, o indivíduo prepara-se para um ataque físico e, consequentemente, pela tensão muscular, passa a apresentar dores nas costas, no pescoço, cerra os dentes, apresenta cefaleias tensionais e tiques nervosos. Além do exposto, é fato incontestável o papel do estresse em doenças alérgicas, dermatológicas, endócrinas, reumatológicas e etc., bem como o enfraquecimento do sistema imunológico, predispondo o indivíduo a infecções em geral e ao próprio câncer. Do ponto de vista mental, podemos observar a dinamia, alterações do sono, ansiedade, dificuldade para respirar profundamente, dores generalizadas, tonturas, depressão, diminuição da memória e do poder de concentração, cansaço fácil, alterações visuais, redução da libido e da potência sexual. Essas alterações, geralmente englobadas sobre o título de estafa, facilmente evoluem para neuroses ou predispõem a outras psicopatologias mais graves. Estresse e personalidade.
A personalidade é o mais importante dos fatores de vulnerabilidade, pois condiciona o nosso comportamento e a nossa interpretação subjetiva do potencial estressor de uma situação. Dois pesquisadores, Friedman e Rosman, estabeleceram dois padrões básicos de comportamento que denominaram tipo A e tipo B, correlacionando esses padrões de comportamento com a incidência de moléstias cardiovasculares, especialmente das coronárias. Chegaram à constatação de que os indivíduos tipo A significativamente muito mais vulneráveis a tais doenças do que os indivíduos do tipo B. Além disso, o tipo de comportamento foi considerado como um fator predisponente de muito maior importância do que contribuintes para a instalação precoce de uma coronopatia, tais como hábitos alimentares, exercício físico, tabagismo e etc. Na ausência do padrão de comportamento tipo a cardiopatia coronariana quase nunca ocorre antes dos 70 anos, não importando o tipo de alimentos gordurosos ingeridos, a quantidade de cigarros fumados ou se houve falta de exercício. Mas, quando esse padrão de comportamento está presente, a cardiopatia coronariana facilmente se manifesta na década dos 30 ou 40 anos. Resumidamente, o tipo A é caracterizado por impulsividade intensa e agressividade, ambicioso e competitivo. É imbuído de um sentimento de urgência em todos os aspectos de sua vida. Eficiente trabalhador, não descansa e geralmente toma decisões rápidas, fala depressa, vai direto ao ponto com poucas palavras. Compulsivamente, sempre se preocupa em comparecer a um encontro na hora marcada ou um pouco mais cedo. Costuma pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Esses movimentos são rápidos e fica impaciente com o ritmo normal em que a maioria dos fatos se desenvolve. Detesta ficar parado numa fila ou preso num engarrafamento de tráfego. Em suma, organiza sua vida não pelo calendário, mas pelo ponteiro dos minutos do relógio. O tipo B é exatamente o contrário. A pessoa do tipo B preocupa-se muito mais com as faculdades do que com os outros possam pensar de seus atos, ao contrário do tipo A, que jamais tem absoluta certeza de suas virtudes e não consegue encarar suas deficiências. O tipo B sabe avaliar perfeitamente o valor das atitudes que possui e reconhece as limitações que lhe são impostas pelas próprias deficiências naturais. O tipo B busca e consegue descobrir sua confiança própria através de um processo de franca autoestima. O tipo A busca, mas não consegue descobrir o senso de autoconfiança. Procura isso na aquisição de fatores numéricos cada vez maiores. É óbvio que a classificação da personalidade não pode ser feita com a precisão apresentada. Os tipos de comportamento tendem a atuar juntos até certo ponto, mas não é difícil diferenciar os que apresentam maior número de características de um ou de outro tipo. Do ponto de vista clínico, notou-se que os indivíduos do tipo A apresentam maior número de sintomas e sinais decorrentes de estresse que os indivíduos do tipo B. Como exemplo, podemos citar os níveis de pressão arterial e as taxas de colesterol e triglicerídeos mais elevados. É importante ressaltar que os padrões de comportamento podem modificar-se em função da vontade dos indivíduos, das características do ambiente e de outros fatores internos, como, por exemplo, a idade. Além disso, o próprio ambiente pode reforçar ou atenuar as características comportamentais do indivíduo. Fases do estresse. Ao defrontar-se com uma mudança, uma pessoa passa por 4 fases distintas. Fase de impacto. É o momento em que a mudança é recebida como estresse, como estressante. A reação é de pasmo ou choque,
sendo tão intensa quanto mais indesejada e inesperada for. Nesses casos, a reação inicia-se como uma resposta de emergência, cuja tradução verbal faz representar por frases como: não podem fazer isso comigo, luta. Socorro! Estão fazendo isso comigo? Terror. Tenho que cair fora daqui. Fuga. Numa situação dessas, o indivíduo pode tornar-se desorientado, destratável, errático, confuso e com distúrbio da percepção. Essa fase dura desde algumas horas a alguns poucos dias. Fase de repercussão. Fase de repercussão. Após o impacto, o indivíduo analisa o que perdeu ou ganhou. E a fase de repercussão, em que se avaliam as implicações da mudança, buscando-se uma forma de substituição. As reações observadas nessa fase, como raiva, ansiedade, depressão, sentimentos de culpa, são expressas abertamente, como numa crise de choro, ou veladamente sobre uma fachada de autocontrole. É durante essa fase que o indivíduo recupera algo de seus padrões mentais normais, mas o efeito sobre sua vitalidade continua depressivo. A duração da fase de repercussão varia de dias a semanas, dependendo da natureza e amplitude de mudanças e do grau de apego da pessoa ao que lhe foi perdido. Fase do ajustamento. É o período em que a pessoa começa a recuperar-se dos aspectos negativos da mudança, passando a examinar os problemas relativos ao novo ambiente e considerando suas soluções. A dor diminui e dá lugar a alguma esperança no futuro. É quando ouvimos frases como: nem tudo está perdido ou a vida deve continuar. O indivíduo ocupa-se em aprender coisas novas, adquirindo mais conhecimento e experiência. Esta fase dura, em geral, de 2 a 4 semanas, mas pode prolongar-se se o ambiente for particularmente incerto ou confuso. Fase de reconstrução. Começa quando o indivíduo renuncia ao passado e se desempenha bem na solução de problemas existentes na nova solução. Ele substitui o que perdeu e começa um processo de apego aos novos elementos, testando sua natureza e seus limites. Essa fase pode durar meses. Do ponto de vista emocional, o período mais crítico vai do primeiro dia da fase de impacto até o final da primeira semana da fase de ajustamento. Isso porque, até esse ponto, o nível de energia declina, reduzindo a capacidade de enfrentar novas mudanças, novas situações de estresse. É durante esse período que as pessoas caem no alcoolismo, nas drogas, ficam doentes ou sofrem acidentes. A travessia dessas fases de estresse não é obrigatoriamente ruim, pois dependendo da nossa capacidade de manejá-las, podemos obter resultados benéficos, transformando uma situação estressante numa fonte de enriquecimento de nossa experiência de vida. Estresse e trabalho. Os estressores estão presentes em qualquer tipo de atividade e não devemos esperar um trabalho sem estresse, porque este é necessário à execução de qualquer atividade de forma eficiente. Entretanto, muitos estressores de trabalho apenas acarretam prejuízos à sua realização, dificultando o relacionamento entre os trabalhadores, prejudicando a capacidade de atenção e concentração, causando lapsos de memórias, aumentando o absenteísmo e os acidentes de trabalho e diminuindo a produtividade. Uma organização comporta-se como um verdadeiro organismo vivo. Para garantir sua sobrevivência, tende a reagir adequadamente a pressões de várias origens.
adaptando-se às mudanças das condições econômicas, aos avanços tecnológicos, às variações do mercado e suas demandas, às diretrizes governamentais. O contexto muda e a organização, tendo de reagir, fazê-lo através de seus empregados. Este, por sua vez, tem de se adaptar-se para enfrentar as mudanças na estrutura da organização a que pertence, mudança da natureza do trabalho, promoções, demissões, transferências, as quais, ainda que desejadas, acarretam perdas de rostos familiares, de locais, de prazeres, de status e de uma série de valores individuais. Além da diferença de percepção do significado do trabalho para um empregado na linha de montagem, uma secretária, um engenheiro, um médico, um executivo, os estressores no ambiente ocupacional são percebidos diferentes por cada pessoa exposta a uma dada situação. O que é percebido como mal para um pode ser um estímulo para outro. Uns reagem, outros não. Todavia, o potencial estressor das mudanças é muito maior para indivíduos que ocupam determinados cargos, onde o grau de responsabilidade e o poder de decisão desempenham um importante papel. O estresse do executivo. Os aspectos estressantes da responsabilidade e do poder decisório são bem evidenciados através da chamada experiência do macaco executivo. 4 pares de macacos rhesus foram utilizados. Em cada par, um dos animais foi designado experimental e outro controle. Ambos os símios de cada par foram expostos a choques elétricos, mas apenas ao experimental foi ensinado como evitar o choque, pressionando uma alavanca a intervalos específicos. Se o dispositivo fosse corretamente acionado, nenhum dos animais receberia o choque. Assim, ambos recebiam choques em igual número, mas apenas o experimental podia determinar a ocorrência ou não do desagradável estímulo. Decorridas algumas semanas, todos os animais experimentais morreram, em razão de ulcerações gastrointestinais. Os animais de controle, que haviam recebido o mesmo número de choques que os primeiros, mas não apresentando úlceras nos exames realizados. Essa experiência alerta para a possibilidade de ocorrência de estresse intenso, quando existe a responsabilidade e tomada de decisão em assuntos importantes. Nessa situação, encontram-se os executivos. Um fato importante a ser considerado é que o estresse é agravado em situações nas quais existe a atribuição de uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, há uma limitação do poder necessário ao seu cumprimento. O conflito, a ambiguidade e a incerteza, bem como o grau de satisfação no trabalho, são extremamente importantes no estudo do estresse ocupacional. Pesquisas efetuadas demonstraram que, na escala gerencial, existe uma gradação de exposição e intensidade de reações ao estresse inversamente proporcional à altura da posição ocupada. Considerando-se os extremos dessa escala, a gerência da primeira linha representaria o chamado homem do meio. Em tal posição, o indivíduo é identificado de um lado com os seus subordinados, representando o ponto de vista do empregado, e, de outro, identifica-se com o empregador, pela responsabilidade de comando que lhe é atribuída. Essa posição é nitidamente dualista e frequentemente conflitante. Nos indivíduos que a ocupam, constatou-se maior incidência de úlcera do que os situados abaixo ou acima de seu posto. Quando o executivo de cúpula, a maioria dos pesquisadores concluiu que o seu trabalho é menos estressante. Há várias explicações propostas para o fato.
sendo a mais provável relacionada à capacidade de tais indivíduos influenciarem seu próprio ambiente de trabalho, bem como contarem ou desviarem para outros alguns dos estressores que venham em sua direção. Os gerentes de níveis inferiores na organização carecem desse recurso e por isso experimentariam maior dificuldade de adaptação. Isso, associado às aspirações de ascensão insatisfeitas, frequentemente acarreta aos gerentes intermediários o trabalho mais estressante. Mais do que necessidade de contínua adaptação ao trabalho, a capacidade, o poder e a liberdade de influenciar o próprio trabalho é um fator crítico na avaliação do estresse inerente a certos cargos e profissões. Outro ponto igualmente importante diz respeito ao grau de satisfação no trabalho. Uma outra pesquisa entre gerentes americanos e canadenses revelou a existência de uma relação de proporcionalidade direta entre o grau de insatisfação do trabalho e o estresse. Os seguintes fatores em ordem de importância foram considerados como os mais significantes contribuintes para o estresse e a insatisfação no trabalho: falta de reconhecimento das oportunidades de progresso e promoção, falta de conhecimento de modo pelo qual é avaliada a performance, interferência do trabalho na vida particular, carência de autoridade e influências necessárias à execução de responsabilidades designadas, carga de trabalho excessiva. Os dois primeiros itens refletem o papel da incerteza, sendo assuntos sobre os quais as próprias gerências têm controle e que refletem políticas da organização e suas aplicações. O sentimento de interferência do trabalho na vida particular e excessiva carga de trabalho são representados por horas extras, habituais e demasiadas. No caso de executivos, é por sua vez difícil julgar se tal procedimento baseia-se em expectativas ou segue um hábito de trabalho autoimposto. Em qualquer dos casos, o resultado é o aumento de estresse. A falta de autoridade compatível com suas responsabilidades é uma queixa muito comum entre os gerentes. Tal fato, em geral, implica um sentimento de incapacidade para influir em acontecimentos que têm significado e importância individual. Presa de tais sentimentos, o indivíduo entra em estresse e desenvolve sintomas de doenças. Além do que foi comentado, existem certos fatores de vulnerabilidade que ganham uma certa importância especial ao analisarmos o estresse do executivo. A ambição como traço da personalidade é um deles e pode ser reforçada pelas próprias características da empresa. Tipicamente, um jovem ambicioso aos 20 anos entra para uma companhia sonhando com sua situação aos 40, prestígio, dinheiro e status. 10 ou 15 anos mais tarde, a distância que o separa da realização de seus sonhos ainda parece longa. Na verdade, ele pode estar no cargo de vice-presidente, mas ainda não é o presidente. Ele pode ter um bom salário e vários símbolos de status, mas não se considera rico. E ainda há o sentimento de que ele nunca divisará o novo sistema de operações que revolucionará a indústria. Talvez por isso Morrison tenha escrito que, quanto mais ambicioso for um executivo, mais probabilidade ele terá de sofrer. Quanto mais ideias tiver, mais frustrante será para ele reconhecer que a vida é limitada. Justamente nessa época, dos 30 aos 40 anos de idade, sobrevém a chamada crise da meia-idade, às vezes com sérias consequências. Não é incomum que talentosos executivos, após anos de espetacular progressão na escalada gerencial, subitamente mudem seu comportamento de forma radical, caindo às vezes mais rápido do que subiram.
Outra questão que merece certo destaque é a existência de uma diferença entre ser responsável por coisas e ser responsável por pessoas. A última condição obriga a um maior tempo de trabalho dedicado à interação com os semelhantes, aumentando a probabilidade de ocorrência de estresse por conflitos interpessoais. Um exemplo que pode ser considerado como extremo é o dos profissionais de saúde, que têm vidas humanas sob sua responsabilidade. Nos Estados Unidos, 25% dos óbitos entre médicos na faixa etária dos 25 aos 44 anos são causados por suicídio, enquanto no mesmo grupo etário de homens não médicos, tal proporção é de 8,5%. Muitos executivos, no momento de decidirem certos assuntos envolvendo pessoas, podem ser comparados aos profissionais de saúde, já que vimos que os principais fatores de insatisfação no trabalho. Vejamos quais os fatores de satisfação que caracterizam um trabalho agradável e motivante. 1. Boa remuneração. 2. Reconhecimento e oportunidades reais de promoção. 3. Supervisão atenciosa e participante. 4. Oportunidade de interagir com os colegas de trabalho em termos de igualdade. 5. Tarefas variadas e desafiantes. 6. Alto grau de responsabilidade com controle sobre o trabalho e seu ritmo. Boa parte dessas características depende primordialmente do desempenho das gerências, cujas atitudes vêm se modificando dentro das organizações, no sentido de dar mais atenção a esses fatores, a fim de reduzir o estresse e aumentar a produtividade. Talvez a causa dessa mudança de atitudes gerenciais também esteja baseada numa nova percepção do que vem a ser o sucesso. Segundo a pesquisa da American Association, os antigos critérios de sucesso para um executivo consistiam em grande recompensa material, progresso na carreira, reconhecimento, status na comunidade. Os novos critérios consistem em grande satisfação no trabalho, trabalho mais significativo, tranquilidade doméstica, boa segurança, segurança no trabalho e nas finanças. Pelas diferenças, podemos observar o aparecimento de valores esquecidos, o que nos faz pensar que os indivíduos começaram a perceber o alto preço que pagam em termos de valores individuais por atirarem aos negócios como se fossem os únicos valores da vida. A produtividade é função de vários fatores, entre os quais nos interessa sobremaneira a pressão no trabalho. Conforme a pressão no trabalho aumenta, a performance aumenta até um determinado ponto. A partir daí, passa a declinar, como numa representação gráfica. Tanto o indivíduo situado no ramo ascendente como o situado no ramo descendente da curva constituem um problema. O primeiro é comparado a uma vela mal acesa, o último a uma vela acesa em ambas as extremidades. O melhor a fazer é, sem dúvida, aprender a viver na parte média da curva, nem muita pressão, nem pouca pressão. A pressão excessiva leva ao estresse excessivo. A falta de estresse torna o trabalho monótono. Não é tão simples para um gerente atingir tal situação, pois as curvas de performance variam muito de um indivíduo para o outro, fato que deve ser considerado no manuseio dos subordinados. O que o gerente deve fazer é conhecer seus subordinados. Com isso, ele pode determinar quais os que podem ser mais produtivos, com menores pressões, e quais os que podem ser mais produtivos, com mais pressões. Desta forma, a administração será feita em bases individuais, contribuindo para a eliminação do estresse desnecessário,
aumentando a produtividade do setor e a própria eficácia gerencial. Sinais de alerta. Como já vimos, o estresse excessivo pode ser percebido através de algumas alterações comportamentais, que para um bom observador constituem valioso instrumento na gerência de pessoas. Dentre esses vários sinais de alerta, podemos citar a inexplicável mudança de eficiência ou irregularidades de performance. É o caso do indivíduo que desempenhava muito bem suas funções e, subitamente, torna-se incapaz de cumpri-las satisfatoriamente ou passa a apresentar períodos de alta eficiência com outros de baixo desempenho. B. Absenteísmo, não só representado por faltas e atrasos desnecessários, mas pelo matar o tempo durante o trabalho. C. Insegurança nas decisões, protelação e ou voltar atrás nas determinações com excessiva frequência. D. Sobrecarga de trabalho voluntária, incapacidade de delegar por falta de confiança na capacidade dos outros ou por falta de autoconfiança. E. Incapacidade de interagir com outras pessoas, problema de relacionamento com os pares, subordinados ou superiores, isolamento afetivo. F. Aumento do consumo de cigarros e drinks. G. Uso abusivo de vitamínicos, analgésicos, hipnóticos e tranquilizantes. H. Manifestações psicossomáticas em geral e o agravamento de condições patológicas pré-existentes. A detecção de tais sinais determina a necessidade de cuidados imediatos, visando o tratamento dos problemas orgânicos e psíquicos do indivíduo, tendo ou não ocorrido uma evolução do distúrbio funcional para uma lesão física. O tratamento só terá eficácia se voltado para a etiologia do problema. Como lidar com o estresse? Muitos são os métodos preconizados e os recursos individualmente mobilizados para manipularmos o estresse, dele tirando proveito ou evitando suas consequências danosas ao nosso organismo. As pessoas apresentam diferenças individuais no modo de enfrentar situações estressantes. Sair fortalecido após esse enfrentamento vai depender do conhecimento do potencial estressor de uma situação, sensibilidade às próprias reações e capacidade de elaboração de respostas alternativas. Diversas fórmulas são utilizadas e compete ao próprio indivíduo encontrar o que melhor atenda às suas necessidades, encontrar a sua válvula de escape. No caso da escala de Holmes, vimos que 20% das pessoas escapavam de uma doença por conseguirem manejar a situação. Basicamente, esse manejo consiste em a. Procurar manter seu nível de satisfação desfrutando de coisas positivas em sua vida. B. Procurar evitar qualquer nova fonte de estresse. C. Procurar vislumbrar uma luz no fim do túnel, um fim da situação desagradável enfrentada, ou seja, criar e manter uma esperança. O importante é aprender a ordenar os pensamentos de modo a identificar o problema e sua causa. Não tentar ignorá-lo, mas sim analisá-lo e estabelecer alternativas para sua solução. Grande parte das situações estressantes que enfrentamos são devidas a valores individuais pré-condicionados. Um momento de reconhecimento para análise de nossa escala de valores pode ajudar muito. Além disso, diversas técnicas de combate ao estresse foram desenvolvidas. Vejamos as principais. Relaxamento. As diversas técnicas de relaxamento profundo ou momentâneo possibilitam ao indivíduo atingir um domínio das ações do sistema nervoso parasimpático sobre o simpático, reduzindo o estresse.
A descontração muscular e a respiração desempenham um papel básico na obtenção de um bom relaxamento, qualquer que seja o método empregado. 15 ou 20 minutos de relaxamento são suficientes para obtenção de uma sensação de repouso e para restaurar a habilidade de pensar claramente. Biofeedback. O biofeedback consiste na utilização de recursos visuais e auditivos que mostram ao indivíduo o que está acontecendo em seu corpo, o que normalmente lhe passa despercebido. Com isso, após um treinamento, a pessoa pode comandar a mudança de diversas atividades fisiológicas de seu organismo, além de ser um recurso que propicia maiores facilidades de relaxamento. O biofeedback pode ser empregado com sucesso no controle de diversas afecções psicossomáticas, neutralizando efeitos nocivos do estresse. Meditação. A prática da meditação é outro recurso que tem mostrado efeitos anti-estresse consideráveis. Das diversas técnicas, a meditação transcendental é o mais popular. Embora várias pessoas produzam idênticos resultados durante o período de meditação, constata-se a baixa dos níveis de pressão arterial, a diminuição dos batimentos cardíacos e a da frequência respiratória e diversas outras alterações fisiológicas que são exatamente inversas às verificadas durante a Síndrome Geral de Adaptação. A prática diária da meditação mostra-se extremamente útil, tornando os indivíduos mais resistentes ao estresse. Yoga. A prática do yoga é outro excelente recurso de combate ao estresse. Cumpre notar que o yoga não se provê os efeitos obtidos com o relaxamento e a meditação, como também leva os indivíduos, através do treinamento no comando do corpo, ao comando da mente. Além disso, yoga é uma filosofia de vida que não pode deixar de ser analisada por quem deseja livrar-se dos prejuízos de estresse excessivo. Exercícios físicos. Falar sobre os benefícios do exercício físico no combate ao estresse por si só constituiria a base para uma outra extensa monografia combinada a outros bons hábitos de saúde. A prática sistemática de exercícios representa uma grande proteção contra os males do estresse. Destaque especial merecem os exercícios aeróbicos, que além de proporcionarem relaxamento e redução da ansiedade ou depressão, aumenta a resistência ao estresse, melhorando a aparência, queimando gorduras, mantendo o peso adequado e prevenindo doenças cardiovasculares. O simples caminhar durante 30 minutos à velocidade de 120 passos por minuto, 4 vezes por semana, já proporciona benefícios facilmente perceptíveis. Acrescente ao exposto a ocorrência de alopécia, queda de cabelo, que ocorre em alguns casos isolados de estresse agudo. Gostaríamos de ressaltar nossa responsabilidade como profissionais da saúde de alertar não somente os executivos, mas os trabalhadores de modo geral sobre a importância do estresse em nossa vida diária e mostrar-lhes que o estresse não é sinônimo de mal e que existem recursos disponíveis para que possamos manejá-lo conforme nossas conveniências, dando sabor à nossa vida e fazendo a prevenção de um grande número de doenças.